Olá, meus amores! No vídeo de hoje eu quero falar 3 fatos sobre mim. E o primeiro fato é sobre a minha família. Então, a minha família, eu sou esposa de pastor, né? Meu marido, ele é pastor da Igreja Verbo da Vida em Pojuca. Então nós estamos à frente dessa obra. Eu tenho um filho chamado Pedro, que vai fazer 11 anos esse ano. E sabe, o interessante disso tudo, por que eu tô falando da minha família? Porque só Deus poderia sustentar a minha família, né? Depois eu vou fazer outros vídeos de como eu conheci meu marido e etc e tal, mas eu quero te assegurar que se não fosse Deus na nossa vida, se não fosse Deus na minha família, se não fosse Deus no meu casamento, com certeza eu não estaria casada, com certeza eu não teria um filho lindo. Então, minha dica, primeira dica, falando de família, primeira dica, coloque Deus na sua família. A segunda coisa é sobre o meu trabalho, né? Eu trabalho junto com meu marido, né? Ele é corretor de imóveis aqui na cidade há muitos anos, então eu trabalho com ele. Ele vende imóveis e eu administro os aluguéis. Então, daí é o meu trabalho, além do que o trabalho no ministério, né? Como esposa de pastor, nós desempenhamos um trabalho importantíssimo no ministério e Deus nos dá uma habilidade que nós enxergamos coisas que outras pessoas não conseguem enxergar. Então, às vezes a gente chega na igreja, vê uma janela aberta, vê alguma coisa suja, coisa que tá todo mundo lá, mas que Deus deu habilidades para nós, além de ser mãe espiritual. A gente consegue perceber algumas coisas de algumas pessoas, principalmente das pessoas que estão mais próximas. Então, se você é do Verbo da Vida Pojuca, se aproxima da gente, se aproxima de nós, faz com que a gente te conheça, nos conheça também, tá? Tente estar perto, tente estar junto, tente estar praticando as verdades que são ditas por nós. Então, nós desempenhamos este papel e este é o meu trabalho, né, na igreja, no secular, onde o Senhor tem abençoado. Passamos por algumas dificuldades, por alguns desafios, mas sabe, queridos, que em meio às dificuldades o Senhor sempre nos deu vitória, o Senhor sempre nos surpreendeu, o Senhor sempre esteve conosco e a todo tempo mostrando que Ele era Deus em nossas vidas. Amém? A terceira coisa é sobre o ministério, né? Já falei aqui um pouco, nós somos pastores lá da Igreja Verbo da Vida e em Pojuca e precisamos entender, sabe, que o nosso chamado é mais importante, o nosso ministério é importantíssimo, é aquilo que Deus nos chamou para fazer, independente do cargo que nós ocupamos, independente da posição, do título que nós temos. O nosso ministério, aquilo que Deus nos chamou para fazer, é mais importante do que todas as coisas. A gente não pode usar nossa família como desculpa para não cumprir o nosso ministério, o nosso chamado, sabe? A nossa família tem que fazer parte disso, a nossa família é mais importante do que a igreja, mas não é mais importante do que o chamado de Deus nas nossas vidas. Então, nós temos esse chamado, nós temos esse ministério, né, de falar de Jesus para as pessoas, de apregoar as boas novas de Cristo, né? Eu tenho um chamado profético e então nós ensinamos a palavra, nós exortamos em cima da palavra e chamamos em amor as pessoas, para que elas tenham uma nova vida, para que elas vivam uma nova vida. Às vezes eu falo de um jeito e as pessoas até acham que eu estou sendo direta demais, né? Teve casos, né, que a pessoa que falou isso vai ver esse vídeo e vai dar risada, que falou assim, com Márcia é sem massagem, mas sabe que eles faz parte do meu chamado profético, mas entendam que sempre é em amor, que sempre é chamar você pra cima, sempre é pra fazer você vencer, você prosperar, você está aí cumprindo a palavra de Deus, cumprindo o chamado de Deus na sua família. E muitas vezes quando a gente toma algum remédio ou quando a gente faz algum tratamento, nem sempre é agradável, nem sempre é indolor, às vezes incomoda, às vezes dói mesmo, mas o resultado, ele é satisfatório, ele é certeiro. E dentro desse ministério a gente precisa entender quem é chamado e na verdade a palavra de Deus diz que todos nós temos o ministério da reconciliação. Nós temos que entender, sabe, que temos que ter tempos de preparação na palavra, em oração, consagração da sua vida
E uma coisa muito importante é uma vida de retidão, realmente. Porque, como diz o apóstolo Paulo lá nas Escrituras, ele diz que ele não pode ser reprovado por aquilo que ele prega. Então, uma coisa, se você está me assistindo, se você também entende que você tem um ministério, ou nos 5 dons, ou na sua casa, como esposa, como mãe dos seus filhos, a gente precisa entender e colocar isso no nosso coração. Que todas as vezes que a gente falar, que a gente pregar, nós precisamos ter cuidado para não ser reprovado. Então a gente precisa pregar e cumprir aquilo que nós pregamos. Porque tantas pessoas acham que crente não presta, acham que crente é hipócrita. Quantas mulheres têm maridos que muitas vezes não servem ao Senhor? Porque muitas vezes é um discurso na boca, mas a prática é completamente diferente. Então, nós como ministério, e eu tô falando mais aqui hora de mim, sobre o meu ministério, eu quero dizer que eu preciso, não sou perfeita, não tô aqui pregando perfeição, mas eu preciso entender que aquilo que eu prego eu tenho que praticar, para que as pessoas tenham credibilidade naquilo, sabe? Tenham credibilidade, para que eu tenha credibilidade das pessoas ouvirem e entenderem, aceitarem, receberem. Então, tenha uma vida reta ao Senhor. E aí muitos me perguntam, Márcia, mas você é feliz? Sim, sou bastante feliz, sou bastante realizada, sou bastante completa. Sei que tem muitas coisas que nós precisamos fazer ao Senhor, sei que muitos projetos que o Senhor fala ao meu coração, preciso realmente tirar da gaveta, colocar minha cara, e esse aqui é um projeto como esse, né, e me expor um pouco, e falar, e perder a vergonha, perder a timidez, vencer a preguiça, estudar mais, preparar conteúdo. São coisas que o Senhor vem falando comigo há muito tempo, e coisas que Ele vai falando com você. Então, aquilo que o Senhor falar com você, bota em prática. E quando a gente cumpre a palavra de Deus, nós somos realizados, nós somos felizes, porque Ele nos completa plenamente. Amém? Então, este foi o vídeo de hoje. Não esquece nunca de guardar seu coração, amar Deus sobre todas as coisas e não falar mal de ninguém. Um beijo, até o próximo vídeo. Lembre-se, se inscreva, curta e compartilhe.